Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo. Hoje, dia 24 de setembro de 2013. Campeonato que teve o Cruzeiro com mais um ponto na frente do Botafogo. O Botafogo que não conseguiu vencer o Bahia. O Cruzeiro arrancou o empate do Corinthians no Pacaembu. O São Paulo teve a primeira derrota na nova era Muricy. Perdeu para o Goiás de 1-0. O Grêmio do nosso amigo Ricardo empatou com o Vitória. Ele falou para mim que ia ganhar no WhatsApp, hein? Quero ver o pessoal me cornetando agora. 3 metros atrás ali, o juiz de impedimento. Copa do Brasil e Sul-Americana no meio de semana. Jogos decisivos para as equipes brasileiras na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Marquinho, boa noite. Nossos canais, seu destaque inicial. Boa noite, pessoal. Nossos canais facebook.com/bola-em-jogo, no Twitter @nobola-em-jogo e o nosso Instagram bola-em-jogo. Entra lá, dá uma curtida, mande seus comentários pelas nossas redes sociais, que uma hora alguém responde ou educadamente ou bem com falta de educação, como o nosso amigo Marcelo Palmeirense adora bater nos outros, e o Bazinho também. Eu não, sou um menino. Bom, Bazinho, no destaque foi abrir aqui a internet e dar de cara com o julgamento que ocorreu agora à tarde do Corinthians pelos sinalizadores usados na Copa do Brasil. O Corinthians, se passar do Grêmio... E se passar a semifinal? Se passar do Grêmio... O jogo de semifinal não será em São Paulo, a 100 km. Se chegar à final, a final também não será em São Paulo. Mas isso aí vai ser... Vai apelar, porque o primeiro tinha sido 4 jogos do brasileiro, aí apelou, caiu para 2. Eu acho que isso aí... Sim. Não. O Corinthians foi punido com 4 jogos pelo STJD. No brasileiro. 2 jogos sem torcida e 2 jogos apenas com torcida adversária. O Corinthians entrou com recurso. Sim. E agora o Corinthians vai ter que fazer 4 jogos a mais de 100 km de distância da capital paulista. Sim, vai entrar com recurso para jogar com torcida. Não, eu sei, mas falando. não foi deferido a história dos 4 jogos. O Mantiveram os 4 jogos, mas terá que jogar a 100 km da capital. Tanto que os 2 primeiros jogos do cumprimento serão em Mojimirim. Bahia e Atlético Paranaense, dia 2 e 9 de outubro, e agora saiu agora à tarde, por uso de sinalizador, o Corinthians perde 2 mandos na Copa do Brasil. Qual? Aqueles de navio? Não sei, sinalizadores. Sinalizadores é uma palavra muito ampla, meu querido, a gente sabe. Ficou amplo agora, porque até aquelas velhinhas mas, de festa de aniversário o único ponto que eu coloco é assim, se é sabido que os juízes estão parando os jogos quando é acendido, desde estrelinha de bolo de aniversário até sinalizador naval, por que acender? É isso que eu bato. Pra que fazer então? Você já sabe que pode acontecer o que aconteceu agora. Fui assistir o jogo do Campeonato Holandês. Só antes de passar a palavra pro Marcelo, eu fui assistir o jogo do Campeonato Holandês, o clássico que teve PSV e Ajax esse fim de semana. Sim. Eu assisti. Festa belíssima das torcidas, com fumaça colorida, pisca-pisca. E lá o jogo continuou normal. Vivemos num país hipócrita. Essa é a verdade. Vivemos numa hipocrisia. Nossa Independente república disso, é uma hipocrisia. Se é hipocrisia ou se não é. É sabido que pode acontecer. Não, eu concordo. Mas então isso é que nem jogador tirar a camisa na hora de comemorar o gol. Faz 200 anos que é proibido, mas é cultural do futebol. Daqui a pouco os caras vão ter que ir de smoking pro estádio. É ridículo. Eu sei que são questões. O que você está falando, eu concordo. Você está certo, Marco. Você está certo. Exato. O que acontece agora é que o Corinthians vai ter uma reta final agora de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, caso passe do Grêmio e da semifinal, que já são 6 jogos que não vai fazer em casa, vai ter que fazer a 100 km de São Paulo. Joga em Campinas ali também, não sei se pode, tem que ser a mais de 100 km da capital. Campinas configura 92 km, então não pode. Então assim, quem perde? Primeiro o torcedor, aquele fiel que está todo final de semana no Pacaembu, que nem o nosso amigo aqui, por exemplo, que ele vai assim, você vai para Mojimirim assistir os jogos? Eu quero ir, mas porque tem gente lá, né? Não, mas isso aí é exceção, porque eu tenho família lá, mas... Só que você imagina... O amigão tem uma fazenda em Mojimirim, né, amigão? Tem, sim. 2, amigão. E isso vai acontecer, não vai acontecer nessa quarta-feira, por causa do Estatuto do Torcedor, que não permite uma mudança tão repentina, já que os ingressos foram comercializados. Mas, para o futuro, são 6 jogos fora do Pacaembu. E mas corintiano olha, sabe que é importante deixa eu falar, jogar no Pacaembu. É o seguinte, puniu o Corinthians, concordo, tudo bem, puniu, mas pune o Criciúma também. Criciúma que no jogo contra o Corinthians lá no Campeonato Brasileiro acendeu. Aliás, a melhor barra do Brasil, Criciúma, enquanto não acabarem com a torcida do Criciúma, é cópia, no bom sentido, a cópia da geral do Grêmio.
Os caras estão fazendo uma... É muito legal, é muito legal. É muito bacana o trabalho deles lá. Só lembrando que você tá falando de jogo contra o Corinthians, também, né? As duas torcidas acenderam. Não, mas e aí? Pune os dois, ué. Exato, não, sim. Tô falando. Tem que punir mesmo, porque não pode. Pediram e falaram, não pode. A torcida do Cruzeiro, se eu não me engano, também acendeu eu não lembro. Mas não importa. Deixa eu passar a palavra. E só para terminar, desculpa, o Sheik pegou um jogo que já foi cumprido e o Romarinho não foi punido. Então, resultado do julgamento, 2 jogos de punição na Copa do Brasil e o Romarinho e o Emerson já o Emerson punido, mas já cumprido a suspensão. Marcelinho, seu destaque, meu amigo. Boa noite, meu amigo grego. Boa noite, Bá. Boa noite a todos os amigos que estão assistindo a gente aí. Meu destaque inicial vai para o Felipe Melo. Eu estou um pouco decepcionado, na verdade, com o Felipe Melo. Ele teve uma atitude no jogo contra o Besiktas esse final de semana lá na Turquia, entre Galatasaray e Besiktas, que o Galatasaray acabou vencendo. Mas o Felipe Melo me relembrou, assim, até os velhos tempos, mas de uma maneira triste, porque antigamente, você viu o Felipe Melo em campo, quando ele dava um carrinho no jogador adversário, era uma fratura exposta, um joelho quebrado. Pô, ele acertou o cara lá, o cara saiu andando numa boa. Ô Felipe Melo, vamos calibrar esse pé, meu. Tá de brincadeira? É assim que você quer ir pra Copa do Mundo? Não dá, meu. Felipe Melo é muito bom jogador, né? É bom jogador ele. Eu acho ele bom jogador. Ricardo, boa noite. Meu destaque inicial, cara, vai pro Paulinho, do ex-Corinthians, que tá no Tottenham lá, diz que tá arrebentando a boca do balão. Cara, e a gente até tava falando hoje à tarde aí nas redes sociais, né? Sim. É a falta que faz um jogador diferenciado num clube. Porque realmente o Corinthians baixou muito o rendimento, porque o Paulinho era aquele jogador que dá a liga no time. E é um jogador que é muito difícil de ter reposição à altura. Os que tem é milionário. Não tem o Pirlo da vida, Ricardo, enfim. Porque ele com o Neymar são os melhores jogadores brasileiros da atualidade, disparado. Não tem nem dúvida, ele e o Neymar. E Paulinho fez gol hoje de novo. Sim, fez um gol hoje de novo. Diz que o cara tá arrebentando. Contra o Aston Villa, não foi? Exatamente. Vitória do Tottenham 2-0. Não, espera, já... Agora espera aí. Agora espera um pouquinho. Nosso amigo Marcelo chegou atrasado de novo e agora não vem querer bagunçar, não. Marcelo vai pagar a caixinha hoje, né? O Ricardo faltou só no destaque inicial dele, só intrometendo o seu destaque, dá o parabéns à Portuguesa, né? Foi lá em Novo Hamburgo e... É verdade, cara, é verdade. A Luzinha fez uma das maiores alegrias do ano pra torcida gremista lá. E agora, impressionante, fora de brincadeira, impressionante esse time do Inter, né, cara? Com o elenco que tem... Não é só esse jogo da Portuguesa, acontece do time perder também agora. É vestiário, mais um ano e o time não consegue engrenar no Brasileiro. Todo ano é só assim. Relembrando, né, Bazinho, na quinta-feira teve um ocorrido no nosso Campeonato Brasileiro que movimentou tudo, né? Levantou a areia para tudo que é lugar, que foi a saída do Mano do Flamengo. Que todo mundo discutindo desde quinta-feira para onde o Mano vai, quem sai, que é a dança das cadeiras. Isso eu até queria falar. A gente vai saber o que aconteceu lá no Flamengo. E o Mano não vai pra nenhum lugar. Eu falo porque sábado à noite eu estava jantando com ninguém menos do que o empresário de Mano Menezes, Carlos Leite. Carlinhos, ele tá bem? Tá bem, cara. Vou te falar, tá comendo bem, viu? E-mails. O Saulo São Paulo fala que o jogo vai ser em Mojimirim, sim. No campo do Mojimirim. Lá fora tem lei. Aqui em São Paulo as pessoas fazem... Aqui no Brasil as pessoas fazem o que querem e não acontece nada. Diferença num time pequeno da Inglaterra. E a Paulinha mandar um beijo pra Paulinha. Eu e meu Papos quase morrimos, a pressão foi a 1000. O que aconteceu com o São Paulo? Vamos começar com o São Paulo. O que aconteceu com o São Paulo? O Rogério fez gol de costas, né? Levou a bolada nas costas. E aí perdeu. Pro Walter Biscoito. Conhece o Walter Biscoito? Walter joga muito. Eu gosto muito do Walter. Jogador gordo que faz gol. Pra acabar com a hipocrisia de novo. Não, eu descobri que tem essas, não. O Walter, ele tá, o índice fala assim, ele tem 1,78 m e 95 kg. E tá arrebentando. Não tem que falar. O cara tá jogando muito bem. O São Paulo, pelos cálculos que eu fiz até com o Marcelo, a gente tava conversando. Está ferrado. A gente falou que dos próximos 4 jogos, o São Paulo ia fazer 4 pontos. Já fez 6. O São Paulo... Essa derrota pro Goiás, o Goiás é um time hoje mais bem entrosado. Mas o quê? Contando... Os últimos 4, os ganhou 2. Os últimos 4, aí. Falta mais um pra fechar a conta. Falta mais um. Marcelo, já manda seu destaque inicial, fala do jogo do São Paulo, que você falou que ia ganhar 4 pontos, já ganhou 6.
São Paulo surpreendendo, né? No Muricibol, daquele jeito. Agora, o Walter Biscoito, mais uma vez, aprontando das suas. Joga muito. Joga demais. O Rogério fez uma bela defesa numa bola que ele tentou de cobertura, que eu nunca torci tanto uma bola de um time que não fosse o meu entrar. Acho que a melhor ainda não foi nem essa, foi uma jogada... Que ele pegou uma bola cara a cara na pequena área. Do Walter pro Hugo. Na pequena área, foi cara a cara. O Walter joga a bola fácil. A bola vem nele. Aliás, ele bate nela com propriedade, né, cara? Menção, é difícil de ter jogador Eu assim. gosto muito do Walter, porque eu tenho amigos gordos. E Sim. amigos falsos com a alma gorda ainda, entendeu? Que o cara opera o corpo, mas a alma continua. Comer fritura... Tal, a alimentação super saudável do Marquinhos. A verdade é a seguinte, por exemplo, o Rogério Ceni está fazendo um bom campeonato brasileiro. Ele está pegando bem esse campeonato brasileiro. Foi o que o Muricy falou quando assumiu. Exato. Todo mundo cobra o Rogério porque ele erra pênalti, ele não bate falta de direito. E no gol, que é o ofício. Cara, o Rogério Ceni é uma mala, mas ele é um baita jogador de futebol, né? Não dá pra falar mal do cara em torno disso. Ele dá umas pisadas de bola, mas é porque o cara tem uma... A responsabilidade dele é muito grande, né, cara? Ele é mala, mas ele é um baita jogador. Qual que é a informação, Marcelinho? São Paulo está atrás de um goleiro para o ano que vem, Sim, um goleiro de nome. 2 nomes estão sendo cogitados no Morumbi. Fernando Praz e o Bruno, fala aí. Júlio César, do Queen's Park Rangers, e Diego Cavalieri, do Fluminense. Júlio César, São Paulo já entrou em contato, depende agora da recuperação da cirurgia que ele fez na mão, e também do que vai acontecer no final do ano, lá no meio da temporada inglesa. Diego Cavalieri depende um pouco da questão do contrato Unimed e Fluminense. Se a Unimed realmente sair do Fluminense... teremos um time no Rio de Janeiro. Se o Fluminense perder a Unimed, vai pra C de novo, né? Se a Unimed sair do Fluminense e o Fluminense quiser ficar com o Diego Cavalieri, o Fluminense vai ter que pagar a multa rescisória do Diego junto à Unimed para poder ficar com ele, porque o Diego tem 80% pertencente à Unimed e 20% do Fluminense. Não, mas o Diego tem família palmeirense, não é possível que vai fazer esse desaforo para a família e jogar nos Bambi. Não tem condição de fazer isso. Não sei. Ele que volte o Palmeiras lá, camisa 1 tá vaga, a 12, ele pode escolher o número lá, pode jogar até com a 10 no gol. Então aí tem essas duas. O Jefferson, eu não tenho informação do Jefferson, eu sei que você tem aí, Marquinhos, mas eu não tenho. O que chegou pra mim é Júlio César e Diego Cavalieri, são 2 nomes que estão sendo vinculados. O São Paulo entrou em contato com o Júlio diretamente e com o Diego através da Unimed. O Júlio tem perfil de São Paulo. O Ceni para no final do ano e outra, provavelmente com o Ceni aposentando, o Haroldo, que é o preparador de goleiros do São Paulo, deve também ser demitido. Demitido? Que beleza, hein? Sim. Porque não fez um mau trabalho, então. Sim, exato. Cara, eu acho engraçado isso, não vai mais usar. Na verdade, o Haroldo ele é o preparador de goleiros do São Paulo graças ao Rogério Ceni. Então, com o Rogério Ceni saindo, o São Paulo deve demitir. O Ceni vai ser o treinador de goleiros, então. Provável. O Ceni vai virar dirigente. Aliás, o São Paulo, próximo rodada, o São Paulo joga com o Grêmio no Campeonato Brasileiro, aqui no Morumbi. Domingo estaremos no Morumbi. Estarei lá também. Estaremos lá no Morumbi. Sábado às 9 horas. Sábado às 9 estaremos lá. É sábado. E estaremos lá também. Esse jogo mudou tem o lugar horário. Lá na cabine, eu vou... Tem lugar, pode então, ir que tem lugar. Esse jogo mudou o horário, eu não sei se é 7h30 lugar. 9 horas de sábado. Não, no estádio, lá sempre tem, no Panetone sempre tem lugar. Sempre. Lá o último público bom era quando jogava Palmeiras e Corinthians lá, que lotava. Uma pergunta para os amigos aqui. Domingo. Grêmio e São Paulo, domingo. Só se mudou mesmo. 7 horas da noite. Domingo às 7? Não, às 4. Às 4. É o jogo do sábado. Ok. Depois decidimos o horário. Se é sábado, domingo e qual o horário do jogo? Dane-se o horário. Jogos do Campeonato Brasileiro esse fim de semana. Primeiro jogo, o São Paulo com o Goiás. O que os amigos acharam? Foi uma vitória justa do Goiás? Ou essa derrota já é uma derrota normal, essa derrota para o São Paulo para o Goiás? Normal, não dá para contar com ponto lá, até pela campanha que o Goiás está fazendo. Teve a infelicidade do lance do gol, que o Ceni, ao contrário do que os amigos acham um excelente goleiro, eu não acho. Eu acho ele um excelente batedor de falta e um goleiro nota 7. Ele é um excelente batedor de falta, só. Como goleiro, ele deixa muito a desejar. Tem muitos goleiros que têm menos marketing que ele, que pegam embaixo das traves muito mais que ele. A Paulinha tá falando que você tá muito chique hoje. Amigo. Obrigado. Chiquérrimo, foi a palavra que ela usou e tá mandando beijo a todos. Um beijo pra Paulinha. Fui fazer exame também. de fezes. A questão é que jogar com o Goiás lá em Goiânia, todo mundo percebeu a dificuldade e não tem o que fazer. O São Paulo poderia, no Muricibol, a bolas alçadas, conseguir um gol.
que não fez muito por onde. E também deu azar de tomar o gol logo no final do jogo. Normal, nada demais. Desespero bate a porta de novo, né? Que São Paulo... Aí não vai cair, amigo. A luzinha que não cai. Luzinha, olha, eu tô cravando aqui. Vai jogar domingo contra o Corinthians lá no Canindé. Você viu o que aconteceu, né? Eu vesti a camisa do Botafogo num jogo, ele tomou de 3. Português e Corinthians em Campo Grande. Mas a Portuguesa tem um time chato, é Campo Grande, é bem organizado o time da Portuguesa. Não, melhorou muito, né? Com a entrada, o Guto é um bom técnico. Sim. Não é técnico de ponta ainda, mas mostra que tem um trabalho. Ele é um cara que trabalha a realidade do time dele. E o Diego... faz o feijão com arroz. O Cristóvão lá do Bahia também, mesma coisa. Pega o grupo, faz um time bom. E o Diogo, atacante da Portuguesa, eu acho um bom jogador. Jogador para os times ficarem de olho aí, que é um jogador muito interessante. Vocês falaram do Rogério Ceni? Um amigo meu, Figueira, mandou um abraço pro Figueira, figuraça. Esse aí tava na viagem para Buenos Aires, primeiro goalkeeper, ele estava lá, parceirão. Com o ingresso Trutia? Não, esse não, o ingresso Trutia foi a segunda vez só. Quem é tão melhor que o Rogério Ceni? Só vale muito melhor, ele falou. Tão melhor? Que é muito melhor, pode ter melhor, mas muito melhor que o Rogério Ceni. Bom, eu vou ter que citar da geração anterior. Não, agora ele quer saber. Agora, atualmente. Agora, o Jefferson é melhor que ele. O Jefferson. O Cavalieri é melhor que ele. O Jefferson muito bom. O Diego Alves é melhor que ele. Fábio e Vitor são melhores que ele. O Vitor, hoje. O Vitor, com todo o respeito à torcida atleticana, que acha que o Vitor é um bom goleiro, respeito o que ele fez pela Libertadores, mas eu acho o Vitor um goleiro normal. O Ricardo é gremista, aí ele defendeu muito o Grêmio. Goleiro normal, pra mim também. Não, mas gremista não dá valor pro que tinha. Não, ele é um bom goleiro. Não, cara, falando sério, eu nunca fui muito fã do Vitor, não. Ele é um bom goleiro. O cara é ruim. Agora também. Eu acho que o Vitor, ele não tem... Na verdade, o que falta nele não é nem futebol, falta, de repente, personalidade. Mas ele calou minha boca esse ano, ele ganhou a Libertadores, eu tenho que ficar quieto. E falando em Grêmio, tem o Dida também, né? Tem um e-mail pra ti aqui, ó. Nos anais do Grêmio, consta que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Barcelona de Guayaquil e nunca foi eleito o melhor jogador do mundo. Ó, tem um e-mail pra você aqui, Ricardo, João Frederico Schneider. Ricardo, meu xará, Ricardo Frederico. O que você acha da João Frederico Schneider? Ricardo, o que você acha da cogitação do retorno do Ronaldinho Gaúcho ao Grêmio? PS, sou filho da Nani. Amigo seu? Pô, um grande abraço. Um grande abraço pro Frederico. Caramba, cara. Um beijão pra tua mãe, minha colega de primeiro grau, ela. Um beijão pra tua mãe, fica pesado. Mas o senhor gosta de polemizar, né, Marcelo? O senhor é um palhaço, né? Não, tem que tomar mais cuidado com as declarações aqui. Um beijão pra ti, minha querida. O que você acha do Gaúcho? Você acha que tá rolando essa... Cara, é complicado isso. Eu tava brincando com o Vinícius, meu primo lá. Se o Ronaldinho Gaúcho vestir a tricolor ano que vem, a gente ganhar a Libertadores, por exemplo, a gente tatua ele nas costas, escrito Miguelina pra sempre, né? O futebol ele é dinâmico nesse sentido aí. Hoje ele é um traíra. E se ele for pro Inter? Aí é pior ainda, né, cara? A torcida não quer ele. Pois é, aí que tá. Não, aí é mentira isso. Aí que tá. Tu vê como é que é o futebol passional, né, cara? O Globo Esporte fez uma pesquisa semana passada, eu tenho isso no meu telefone, eu mostro pra vocês. 68% da pesquisa queriam o Ronaldinho de volta. 68%. É um número considerável. Agora, como o Koff falou, eu acho que ele vai sentir, tá sentindo o movimento da torcida já. Agora, cara, como é que eu não vou querer o Ronaldinho, cara? Não, mas daí o Renato Gaúcho escala 3 volantes. É, brabo isso daí. Como que foi o Grêmio contra o Vitória, Ricardo? Uma naba de novo. Uma naba. O time do Grêmio enfim, é aquela coisa que a gente já falou. Mas também o Grêmio tá jogando com mais medo que o Corinthians. Não, mas assim, deixa eu só falar uma coisa que o Brasil não sabe, eu acho, o pessoal aqui de São Paulo e Rio. 30 segundos. O Renato, ele fez esse esquema de jogo, um paliativo pro Grenal. Deu certo. Agora, tu usares 3 zagueiros, 3 volantes. Contra o Vitória. Do qual nenhum dos 3 sabe sair jogando. Tirando o Ramiro, que é um garoto bom, chega mais. O Souza é quebrador, o Riveiros também, às vezes joga bem, às vezes não joga nada. O Riveiros é quebrador em todos os sentidos. Não tem cabimento isso, nenhum time da América do Sul. Tu pode deixar o Vargas no banco. O Vargas não jogou 3 partidas seguidas no Grêmio até agora, cara. O jogador daqueles tem que jogar. O Zé Roberto no banco. Não pode, bota o cara na lateral. Ele deixou o Zé Roberto do banco por opção mesmo ou tá com um problema físico? Ele falou por opção, não, negativo. O Zé Roberto tá recuperado, louco pra jogar. Eu tava escutando hoje na rádio lá no Sul, o Renato tá fazendo um baita de um trabalho no Grêmio, tá tirando leite de pedra, até pode se dizer que sim. Agora... Não, como leite de pedra? Peraí. Um grupo calma, é que eu ia falar. Como leite de pedra. Mas tava mal, quando chegou lá não tinha time.
É isso que eu quero me referir. O professor fez um baita investimento lá. Sim, o Grêmio tem um belo plantel, mas não estava bem. Concorda que não estava bem? O time não estava jogando nada. O professor que já está aqui, já está redecorando o apartamento em Higienópolis. Eu não acompanhei o jogo Grêmio e Vitória na íntegra, vi depois os melhores momentos, se é que teve algum, na verdade. É que assim... Mas o primeiro tempo de jogo, Ricardo, pelo que eu vi, li e analisei, todos os cruzamentos, tanto de Grêmio quanto de Vitória, ninguém acertou no primeiro tempo. Não, e outra coisa, um jogo com mais de 100 passes errados. Agora, mesmo assim, o Grêmio jogou muito mais do que o Vitória, é óbvio. O time do Vitória é muito fraco, cara, muito fraco. E eu fico triste quando eu vejo o meu time não ganhar do time com todo respeito à Vitória da Bahia. Com todo respeito. Agora, não pode empatar. Não pode empatar com aquele time, cara. Não pode empatar com aquele time do Vitória. O Grêmio jogou praticamente nada, mas o Vitória também muito menos. E fora o impedimento lá do Kleber, que o bandeirinha estava na linha, é isso que eu não consigo entender. Não estava impedido. Não estava impedido não, aquilo foi Porra, quero ver alguém mandar e-mail. É o que eu sempre falo, o juiz te dá 3 pontos, ele te tira, não tem. E fora isso é mimimi. Como o gol que o Obina fez pelo Bahia aí. Não, mas o gol mais perdido da história do futebol brasileiro foi do Elias? Do Elias. Não, o do David foi pior. Ah, como esse pior que aquilo, meio metro a linha. O David foi pior. O David teve tempo de ajeitar a bola. Não, e o David, do Elias estava pingando a bola. O David nem isso, estava paradinho ali, lisa. Mas não tinha ninguém. E o Elias? Não, só... o David também. O Elias é uma fatalidade, porque ele não é um jogador grosso. Sim. Ele, mas se você... a perna pesada. Mas é difícil. Você pode dar 10 bolas pro cara ali, 9 vão entrar no gol, independente de como ele bater na bola. É a circunstância do jogo que faz aquilo ali. O jogador fica com a perna pesada, cara. Aí que não tá dando nada certo pro Flamengo, cara. Não, o do Elias a bola chegou pingando, o David não. Ele recebeu o passe, levantou a cabeça. Pingando não, a bola caiu. Mas tava só. Não, o do Elias tava pingando. A bola veio, pingou. A bola veio, o do David não. A bola chegou, ele levantou a cabeça, ajeitou o corpo e perdeu. Sem goleiro. Então o que vocês acharam por aí mesmo. Da saída do Mano Menezes? Que você achou? Qual foi o motivo? Ele saiu porque ele não queria jogar, talvez com medo do rebaixamento, ele viu que o Flamengo é uma várzea e não paga ninguém. O buraco é mais embaixo. Um dia a gente vai saber. Eu tava vendo esses dias a ESPN, não sei quem é que falou lá. O Flamengo é um time tão grande, mas tão grande, é uma nação, né, cara? Que tudo é público no Flamengo há muito tempo já. Isso é ruim. E vai vir à tona essa história aí. A gente vai saber por que, se foi, enfim, uma briga interna, que bem provavelmente tenha sido. O Paulo Pelaipe a gente conhece bem, é um cara que tem ele tem uma personalidade muito forte, né, cara? Não sei, de repente se bateram lá. Já tinham trabalhado no Grêmio, vice-campeão da Libertadores em 2007. E alguma coisa aconteceu que a gente... Porque o Mano é um cara, parece um cara muito sério. Eu vou usar só 10 segundos para falar a respeito do porque o Mano saiu do Flamengo. Eu vou fazer diferente. Pagar 1 milha, hein, pro Flamengo. Vocês não estão prestando atenção no programa. O Marcelinho falou que jantou com o homem que é empresário. Ele te falou por que o Mano saiu? Eu não vou perguntar o porquê. Só ele não vai, ele não falou, questionei até, ele falou, olha, discussões internas, muitos problemas internos dentro do Flamengo e o Mano optou por sair. Foi decisão própria do Mano. Provavelmente é o mesmo motivo que está todo mundo recusando. Até o Leão recusou a proposta do Flamengo hoje. O Abel também, né? Não, mas o Abel tem know-how. Pensa que o buraco é tão lá embaixo que ele decidiu sair do Flamengo, mesmo sabendo que ia pagar a multa. Não, isso é um detalhe. Então, sabe quanto Mano Menezes, Carlos Leite e o restante da comissão recebem por esse período gigantesco que ficaram no Flamengo? 3 meses, quanto? 8 milhões. Ricardo, o Renato tá perguntando se você acha que o Grêmio vai para Libertadores. Não, cara, se eu não acreditar nisso, é o Renato, né? Renato, se eu não acreditar que o Grêmio vai para Libertadores, aí minha vida vai se tornar muito amarga. É obrigação. Aliás, o Grêmio tem que ir para Libertadores. É obrigação. Exato, é obrigação. Porque está disputando com quem ali? Esse ano o Campeonato Brasileiro, o G4, não é fácil, mas ele não está difícil. Os times estão fazendo uma força danada, o próprio Inter, o Corinthians, os times que teoricamente têm mais cancha para chegar, não estão chegando. E estão me deixando o time sem alma lá, abrir 9 pontos. Eu vou ter que pagar minha língua aqui no final do ano. Eu já falei, hein, que o Cruzeiro ia ganhar o Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Marcelinho, fala do Corinthians com o Cruzeiro, empate 0-0, estava lá? Não estava retornando de Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro esse final de semana, não fui, não assisti o jogo no estádio. A gente rica é outra coisa, né? Rock in Rio, fui para ver Fluminense e Curitiba. Você foi pro show do Nickelback, fala a verdade. Fui ver Metallica, Alice in Chains e Sepultura, fui na quinta-feira.
Assisti o jogo depois do Fluminense. Você assistiu o Zé Ramalho em Sepultura? Assisti. Foi legal bom, mesmo? Foi legal. Sobre Corinthians e Cruzeiro, não estava no estádio, não posso fazer uma análise, digamos, perfeita do jogo, porque pela televisão é diferente. Mas eu achei que no primeiro tempo não tem nem o que falar. O Cássio salvou o Corinthians, foram pelo menos 3 grandes defesas que ele fez, a principal delas com o pé, no contrapé dele, onde ele teve uma velocidade de reação muito grande. Cássio milagroso, jogou muito. Foi muito bem no primeiro tempo, salvou o Corinthians que não conseguia chegar, né? Assim, era o Corinthians que não chegava, não chutava, aquele Corinthians que a gente já vinha acompanhando nas últimas partidas. No segundo tempo, não, achei que deu uma melhorada, mas achei que muito mais por falha do Cruzeiro do que por competência do Corinthians. Acho que a entrada do Júlio Batista no intervalo acabou tirando um pouco da forte marcação que o Cruzeiro fazia no setor de meio de campo. Isso facilitou um pouquinho mais para o Corinthians trabalhar a bola, e a partir daí o Corinthians começou a chegar, mas novamente, errando muito o chute, pontaria do Corinthians, não dá para entender. Assim, Tite treina todo dia, finalização, aquela coisa toda, acompanha o Corinthians no dia a dia, e são muitos treinos de finalização. Os atacantes titulares não vão bem nos treinos de finalização, não sei porquê, não sei como. Léo e Paulo Vitor, que são os atacantes reservas que vieram da base, vão melhor que eles e não tem oportunidades. Chega no jogo, é a mesma coisa. A melhor oportunidade do Corinthians na partida, um chute de fora da área do Douglas, que o Fábio acabou fazendo uma grande defesa. O Emerson derrubou uma cabeçada também ali, sozinho na área. Eu jamais tiraria o Sheik naquela altura do campeonato. E aí vem a minha crítica. Ele tava enchendo o saco, ele tava correndo por 5 ali. Exatamente aí, Ricardo, que vem a minha crítica. Ele tira Emerson Sheik e bota a referência do Alexandre Pato. Ele perdeu a mão. O grande problema está exatamente aí. Não chega a bola no Pato. Não tem como a bola chegar no Alexandre Pato. A minha opinião, o Corinthians cometeu 4 erros nesse segundo semestre. 1, não ter reforçado as laterais. As duas precisam de jogador. As duas, tanto a direita como a esquerda. Olha, tem o Edenilson, lateral direita, que pode jogar nas duas. Tem o menino Igor, que é muito bom jogador na esquerda. Contra o Cruzeiro, os 2 melhores jogadores do Corinthians foram exatamente Igor e Edenilson. O Igor precisa de sequência. É aquilo que a gente sempre falou. Jogador solto com a bola. Quem? O Igor? O Igor lateral, solto, ele lembra muito o Kleber. E eu li na ESPN.com.br que o Corinthians traz o Rafael do Manchester United. Já está negociando. Não, aí um bom jogador. Não, mas eu acho que o problema. Eu acho que, por exemplo, a venda do Jorge Henrique. Pesa. Venda não, ele foi embora, você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Não, faz falta. Mas hoje o Romarinho é o Jorge Henrique. Exato. Com bem menos qualidade, minha opinião. Eu acho o Jorge Henrique mais jogador que ele. Os dois são jogadores que vão e voltam o tempo inteiro, marcam o campo inteiro e têm qualidade para chegar na frente. Nenhum dos dois sabe finalizar. Nenhum dos dois sabe chutar no gol. E no esquema tático do Tite, é o mesmo futebol. Eu não vejo diferença hoje de Romarinho e Jorge Henrique. Para mim, talvez o Jorge Henrique tinha um pouco mais de garra, um pouco mais daquele tesão de jogar mesmo, de ir para cima, aquela coisa de Corinthians. Um fator que eu tô achando bacana, talvez, pode ser que não vire, mas a sequência com o Maldonado eu acho interessante. Eu ainda não. Eu acho interessante ter a sequência. Mas o Maldonado tá só o bagaço, né? O suco todo mundo já extraiu já. O Maldonado é um curativo. Todo respeito, Adriano. Não dá eu mais. acho que vale a sequência para ele. Quando o Danilo chegou no Corinthians também com 31 anos de idade. Mas é um jogador. Não, é diferente. O Maldonado não. Hoje, o Maldonado não. Eu vi o jogo do Corinthians domingo, hein? O Maldonado não marcou, ele não armou. Ele não chutou em gol. Mas acho que vale dar a sequência para o jogador. No mês que vem tem Guilherme de volta. O cara errou vários passes, aqueles passes primários que faz toda a diferença do jogo. É aquela ligação do meio de campo para o ataque. E aí, cara, não... Até engraçado, eu até falei, eu tava vendo o jogo. Não dá para ter um cara daqueles no time do Corinthians, cara. Não dá. Antigamente era o Moradei, né? Você lembra? Grande Moradei, mas o Moradei fez os 2 gols já que eu lembro. Tava no estádio. A situação não tá fácil. Foram muitos jogadores que acabaram saindo por contusão, negociados, etc. Num período muito curto, numa sequência muito forte de jogos. Isso pesa contra que falta aquela semana de trabalho a mais, aquele treinamento. É nítido que o time do Corinthians para esse ano não teve uma preparação física adequada que nem o ano passado.
muito por causa do calendário do ano passado, que foi parar de jogar lá no dia 20, o calendário é um dia absurdo. 18, né, de Aliás, os jogadores estão de se dezembro, reunindo aí, né? né? Vocês viram? Então você vê, O contrato é do uma Tite vai até sequência. quando? Até o final desse ano. 31 de dezembro desse ano. E ninguém fez menção de Não, renovação. estão negociando, mas ninguém bateu O Tite devia martelo. ter renovado até final de 2015. Mas o Tite não é o quis. seguinte, ele tem que ficar no Corinthians. O Tite quer Se ele fazer vai contratos ficar como anuais. treinador, como diretor de futebol, como roupeiro, preparador, não importa. Ou até jogando ali. É um cara que se identificou. Se identificou com o cravou lá dentro a vibração coisa... que faltava nele como treinador. Ele ganhou no Corinthians. Porque no Inter ele também era um treinador apático. Mas sempre foi um treinador muito inteligente. Um treinador muito inteligente. Não estou discutindo inteligência. Mas faltava brio para ele, aquela raça, aquela vontade. Algo mais, sabe? O que o levou a ser o que é hoje. O Corinthians deu para ele, acendeu ele. Ele tinha que continuar. Dá lá um cargo de diretoria, diretor de futebol lá. Pode ser um GM, né? Pode ser junto com o Edu, né? Um GM. Tem times que estão tentando ver isso, gente, né? Na verdade, de quem está Deus, queimado Tite tem dentro que do ser treinador de Corinthians é o Edu. futebol ainda, O vários Edu, a anos. cabeça dele tá a prêmio. Hein? Só contratou porcaria. Tá? Edu? Que eu saiba, não. O quê? Agora, foi o... A cabeça do Edu tá em jogo. Não. Não sei se vão concordar comigo, mas eu tenho essa percepção de que um ano tão produtivo que foi o ano passado tá gerando essa ressaca. Naturalmente, jogadores iriam ser vendidos, ou iriam acabar contrato e ir embora, ou até Não, um isso, ou não outro. isso na minha opinião não justifica. Há alguns problemas. Pelo Sim, seguinte, mas o São Paulo, com o Muricy, foi tricampeão brasileiro. Trocou peça. Agora, cabe ao treinador saber qual cara que virou estrelinha, que, vamos dizer, tá de barriga cheia e tá satisfeito com o que conquistou. Marcelo, no que caso do São conquistou Paulo, os únicos tricampeões ali, tirando o Muricy, são 8 jogadores. Sim, 8. 8 que permaneceram pelos 3 anos. O Corinthians trocou mais do que isso. Não, sim, eu entendo, mas não só trocou por motivos diversos, desde venda até briga, que nem o Jorge Henrique, etc. Final de contrato, não renovou, trouxeram outras peças, etc. Mas você vê que é a ressaca do ano passado. O Atlético Mineiro vai sofrer essa ressaca ano que vem também. Você imagina, o Atlético vai ter o último jogo dele se ele chegar à final do Mundial, acho que dia 17 de dezembro. Pra voltar. E até pré-temporada? Vai ser feita quando? Depois disputa o pão de queijo com goiabada lá e tá tudo certo. Não, porque o Mineiro... Descansa no primeiro semestre. Porque você tem que tirar o chapéu, porque o Campeonato Mineiro é um campeonato que foi encolhido. Primeiro semestre tem Libertadores. Não esquece que a Libertadores começa em janeiro. Mas você tem. Não pro Atlético. Sim, ano que vem a Libertadores começa em janeiro, porque é ano de Copa do Mundo. Porque antes, faltando 15 dias, tem que estar todos os campeonatos encerrados. Menos o eu brasileiro, que vai até faltando... Que a Copa do Mundo de 2010, a Libertadores terminou no segundo semestre. A semifinal e a final. Exatamente. Mas Sim, não era na 2006 foi final. a mesma coisa. Parou no meio da competição, aí o São Paulo jogou a semifinal e a final com o Inter. Mandaram o Fossati embora e veio o Roth. Não tem nem sequer possibilidade, porque agora tem que ser respeitado os 30 dias de férias, pelo menos isso, Sim. de se terminar um campeonato brasileiro, vamos colocar aí dia 10 de dezembro, 9, tá? Para começar um campeonato quando em janeiro? 12. Não tem a menor condição. 34 dias. Os jogadores vão chegar ainda carregando a picanha. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas o Atlético Paranaense jogou o Campeonato Paranaense inteiro com o time reserva. Fez uma pré-temporada grande. Não sei, talvez seja por isso que eles estão colhendo os frutos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Esse senhor Paulo Baier, de novo, tá jogando muita bola no Brasileiro, né, cara? Só não jogou no Palmeiras. Gremista, cara, gremista. A família dele diz que é toda gremista e queria jogar no Grêmio. Os caras há 5 anos atrás falando que ele tava velho. Ó, não levaram o cara pra jogar. Há 5 anos. Há 5 anos atrás isso, cara. Não os acho entendedores do futebol aí, né, velho? Não acho que a questão do Atlético tenha sido hoje o resultado seja porque não jogou o Paranaense com o suposto time titular ou acima de 20 anos que seja. Até porque houve 2 mudanças de técnico para quem estava, era o Antônio Lopes no Paranaense, entrou o auxiliar dele e depois assumiu o Mancini. Então você não tem continuidade de trabalho. Mas tá uma palhaçada esse negócio do calendário, cara. Os caras falam, mas sempre foi assim, tudo bem, queridão. Mas os caras não corriam 10, 12 quilômetros por partida. Ó, a gente tem não tem graça pra encerrar. A questão não é nem o desgaste do jogador. Eu acho que a questão grande aí, porque Europa você joga 2 vezes por semana, normal, é calendário normal. Então aqui você tem que ter condição de fazer isso só também. Só que lá é de setembro a maio. A questão é o deslocamento.
que tem viagem aí que você vai fazer, vamos dizer, quando tava o ABC de Natal na primeira divisão. Não, o Grêmio para jogar com o Náutico. Você vai demorar 4 dias, você vai perder 4 dias para ir pra voltar. Os times de Porto Alegre, o Grêmio Internacional, são prejudicados, entre aspas. Os caras estavam falando, aeroporto brasileiro, cara, é uma várzea rodoviária, né? Sim. Não, os caras cansam mais, já ouvi falar isso, que o mais cansativo é a locomoção, é o translado em si, do que o próprio jogo, o próprio treinamento. Você quer um problema maior? O cara não dorme bem, entendeu? Qualquer equipe que vá hoje jogar no Rio Grande do Sul contra a Grêmio Internacional, que seja num domingo, às 4 horas da tarde, essa equipe que jogou no domingo não consegue voltar para a cidade de não sei que tem fretado, né? Não, é porque os voos são pagos pela CBF. Ah, sim. Então, são voos por uma companhia aérea, apenas uma companhia aérea é autorizada a fazer esses voos. Pode falar a companhia. E não é a Gol. É a Gol. Que é uma porcaria de companhia, por sinal. Super louco. Não tem voos de lá para nenhum outro lugar para esses jogadores saírem. Então, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, aqui em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, na verdade, são os únicos 2 lugares onde você tem jogo às 4 ou às 6h30 num domingo, esses jogadores conseguem sair. Se é jogo de quarta-feira, 9h50, como é esse horário, acabou, tem que dormir aqui. E isso acaba com o time. Sinceramente, que desculpem os presidentes de clube, mas também é um amadorismo você depender de passagem paga pela CBF. Vai brigar, vai brigar, não, vai brigar por mais dinheiro na cota de televisão, porque a televisão ganha uma fortuna em cima dos clubes, e compra o jato, como todos os clubes bons norte-americanos têm. Os clubes de futebol americano, os times de basquete, verdade, todos têm. Concordo. Agora você pega todo o teu, vamos dizer, o teu patrimônio, vamos colocar aí, o Corinthians tem um time aí que brincando vale 100 milhões hoje. E vou colocar numa lata velha dessa voando, que eu não sei se foi feita manutenção. Aliás, dica, compra um avião da Embraer, que a Azul está usando. Nós estamos fazendo um programa de aeronave. Não, adesiva lá tudo, põe patrocínio. Eu duvido que faltasse patrocínio. A gente até discutiu isso outro dia, Marcelo, mas exatamente. A manifestação que... Todos esses aviões... Só para a gente não perder o piloto vai quem? O Zeca Pagodinho? Vambora, né? Só para perder a história do dia, né, que é o manifesto dos jogadores, assinado por 70 jogadores técnicos, só o Tite assinou, eu acho, né? Bom, que seja. Pelo calendário do ano que vem, se fosse uma coisa tão simples de resolver, né? Mudar um calendário, diminuir o número de datas, espremer aqui, apertar ali, flexibilizar cá, etc., seria muito mais simples. A questão é que a gente está chegando num ponto em que, talvez pensando friamente, o negócio não vale mais a pena. Para um clube médio para pequeno, talvez não vale mais a pena tentar chegar numa Série B, numa Série A. Eu tenho que reconhecer estar em alto nível. Que a única pessoa nesse país que pode ser levada a sério nesse sentido, que tentou fazer alguma coisa, foi o Andrés, que queria fundar a Liga. E eu acho que ele está certíssimo. Mas pagou destruindo o Clube dos 13. Não ele era melhor das soluções? Porque era muito bom, né, o Clube dos 13. Era uma beleza. Mas tentou, calma. Mas tentou. Foi bom sim. Uma mudança de calendário no futebol brasileiro. Quis fazer, foi o que ela o não, Koff e toda aquela galera. Ela não pode ser feita de um ano para o outro, ela tem que ser gradativa. Não, você não pode chegar em 2014, muda tudo para 2015. Não pode, não, tem que ser gradativo. Existe um grupo de pessoas ligadas ao marketing esportivo, etc., pensando numa forma de resolver isso. O pessoal tem que trabalhar do marketing esportivo, pelo amor de Deus. Mas o futebol brasileiro é uma mina para o cara se consagrar e ganhar dinheiro. Isso não é marketing, mas isso é gestão. Falando. Porque tem uma coisa, o futebol, cara, é o que mais, qualquer coisa, que a gente fala, qualquer serviço ou produto, para se consagrar um negócio e ficar bom e ganhar dinheiro, gerar lucro, o cara tem que gerar uma comunidade. Mas então, ali. E o futebol te dá isso gratuitamente, mas não a é paixão. Simplesmente mexer no calendário. Não, é o negócio como um todo. A partir do momento que, por exemplo, o Corinthians ano passado... Mas olha aqui, o regional tem que botar o time júnior para jogar. 65 partidas. O time B. Não, sim. Por que não bota, cara? O Chelsea jogou 80. É burrice isso. Vamos botar os meninos para jogar. Porra, por que os caras botam o time titular? O Kleber quebrou a perna no passado no Ruralito lá. Não, sabe por que os caras estão jogando numa fazenda lá, o cara deu um pontapé. Grande Ruralito, o maior estadual paga hoje mais que uma Libertadores.
É interessante pro clube hoje ganhar um estadual por causa da grana. Isso é lenda. Isso vai. O que pode pagar é que os clubes também não abrem mão da Libertadores. Não tem nem premiação, cara. Por que não se juntam e abrem mão da Libertadores? Eu tô falando isso há quanto tempo eu tô falando isso, de abrir mão da Libertadores? Não, o grande ponto aqui, na Argentina já não é. A senhora Comebol também é pior do que isso é aquela velha história. Pessoal, calma. Isso é aquela velha história que dizem que seu finado Vicente Mateus estava numa sala de reunião na Federação Paulista e falou: isso aqui vai ser bom pro Palmeiras? Falaram, vai ser bom pro Palmeiras. E vai ser bom pro Corinthians? Vai ser bom pro Corinthians. Então eu não quero, porque não pode ser bom pros dois. É essa a mentalidade. Temos que terminar, Marquinhos. Você vê o ponto que a gente discutiu, só a questão do translado dos jogadores. É um ponto mínimo, né? É logística da coisa, do espetáculo. Vamos fazer um especial aqui no final do ano. Se a gente chegou ao ponto de discutir isso, imagine tudo que está mais acima disso que tem que ser discutido. Marquinhos, é isso aqui, velho. O problema é isso aqui, ó. Que você não, falou. Não, é muito grande. Tô falando sobre discutindo essa parte. Falta isso aqui, é isso que eu tô te falando. Só um fato rápido. Você sabia que os jogadores que foram jogar contra Portugal em Boston, eles foram num avião que você pega para fazer a ponte aérea. Por quê? É o patrocínio da CBF. Um jogador de futebol que vale milhões, ele entrou num 737, teve que fazer uma parada em Punta Cana para abastecer, para chegar em Boston. Você imagina como é a coisa tá boa. Agora não vamos falar de aeronaves, né? É, porque é uma merda tudo isso. Marcelo, seu destaque final. Meu destaque final vai pra gravata do Marcelo, amigão. Não, meu destaque final vai pra belíssima partida do Wesley no último final de semana. Que golaço. O Palmeiras ganhou mais uma. Eu nem vou falar mais de Série B aqui, que agora é só uma questão de contagem regressiva. Pontaria, hein? Uma questão de contagem regressiva, só o Palmeiras subir. Deve ser campeão. Eu não sei quanto é o jogo da Chapecoense. Não sei, amigão. Deixa eu ver aqui. Pois é, o Marcelo Marquinhos vai verificando. E o Omar tá quase jogando tijolos lá de trás. Tô avisando aqui, Omar. Você viu, Omar, que eu tô falando pra eles terminarem, hein? Ricardo, seu destaque final. Não podia ser diferente. Amanhã, Grêmio e Corinthians. Você vai, né, amanhã? Amanhã estaremos lá, se Deus quiser. Estaremos lá. Amanhã ou é domingo? Baita jogo. Não, Copa do Brasil amanhã, seu asno. É que ele joga a Série B, ele não sabe. Eu não tô mais nessa competição. É outro calendário, amigão. Você já ganhou ano passado. Marcelinho, seu destaque final. Destaque final pro Arsenal da Inglaterra, cada vez melhor no campeonato inglês. Ozil chegou jogando muito, hein? Dá-lhe Ozil. Ozil, só assistências ali, ó. Marquinhos, seu destaque final. Pessoal, você que gosta de futebol, comece a rezar, porque a coisa vai ficar preta, e muito preta, viu? Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Imagine Kid Bengali.